Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema do nosso bate-papo, da nossa entrevista de hoje é da experiência à felicidade, como a gestão centrada no cliente transforma negócios. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Bruno de Oliveira Gonçalves, que é especialista em experiência do cliente, felicidade corporativa e liderança inspiradora, com MBA pela USP e formação na Disney Institute, já impactou mais de 100 mil pessoas em palestras que unem humor, dados e estratégias práticas. Bruno, bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite de nosso canal de podcast. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Sempre que a oportunidade é. Palestrante é assim, né? Dá a oportunidade de abrir a boca, a gente está por aqui. Que maravilha. Ô, Bruno, você sabe que esse canal de podcast O Marqueteiro, ele vai completar agora em outubro, 3 anos de existência. E ao longo das palestras e das entrevistas vão surgindo perguntas dos nossos ouvintes que eu vou guardando ali numa caixinha em momento específico, né? Em determinadas entrevistas eu acabo trazendo estas perguntas para os nossos entrevistados. E tem duas que eu venho guardando já há um bom tempo. Uma é de um professor, enfim, não vou citar o nome também, nem da região, nem da universidade onde ele está vinculado. Ele uma vez mandou uma mensagem muito bravo, dizendo: vocês marqueteiros, vocês ficam inventando a roda. A empresa sempre teve o foco no cliente, sempre teve a ação centrada no cliente. Vocês querem inventar algo que já existe, como sendo algo novo. E eu queria trazer essa provocação, é claro que eu respondi, né, com educação, né? Ele estava bem bravo, mas eu gostaria de jogar essa pergunta para você. Enfim, esse tema, é, é, onde a gente foca o cliente, dá ênfase na estratégia voltada para o cliente, essa questão de customer service, customer experience, isso é novo realmente ou sempre existiu e ele tem razão? Eu não acho que ele tem razão na abordagem, e eu acho que o marketing ou a experiência do cliente tem que ser enfatizada como a gente vem fazendo. Agora, tudo sempre existiu, né? Desde o momento que a primeira empresa começou a vender a primeira coisa para o primeiro consumidor, você tem marketing, mesmo que não soubesse o nome, você tem marketing, você tem processos, você tem experiência do cliente. E eu sempre falo isso e deixo isso muito claro. Você não está criando a experiência do cliente. Você está colocando ela em foco para você escolher a experiência que esse cliente vai ter. Porque alguma experiência ele vai ter, ou boa ou ruim. E pode ser que a boa seja por engano, pode ser que seja sem querer que ela seja boa. E aí a gente começa a estudar a experiência do cliente, os termos vão surgindo, porque a gente não quer mais que as coisas sejam por acaso, que seja por engano, que seja só porque sim. A mesma coisa com cultura organizacional. Sempre teve, sempre existiu. Cultura toda empresa tem. É que algumas têm uma cultura tóxica, algumas têm uma cultura xoxa, algumas têm uma cultura ruim. Você vai tratar do tema de cultura para que você pegue essa cultura ruim, xoxa ou sem querer e passe a torná-la intencional. Então, eu até acho que quando ele fala que sempre existiu, é verdade, mas só que quando eu trago um tema novo, surge um termo novo, eu estou querendo dizer que agora é a hora de olhar para aquilo e que a gestão tem que olhar para melhorar os processos, os resultados e tudo mais. E também, né, Bruno, no passado não se tinha o conjunto de informações sobre o cliente que nós temos hoje.
Se nós olharmos décadas atrás, era até difícil convencer uma empresa de fazer uma pesquisa de mercado, né? Daquelas tradicionais, onde a pessoa saía na rua com uma pranchetinha, fazendo perguntas. Era até complicado isso, né? Porque as empresas achavam que era um custo desnecessário. Então, assim, eu entendo a visão dele, que isso, o marketing sempre teve o foco no cliente, mas não tinha a quantidade, o conjunto de informações que dá um poder no marketing diferente por conta do conjunto de informações que pode reunir tanto sobre o cliente internamente, né, ter informações internas, quanto externas, né, dos pontos de contato. E eu acho que sabe onde eu acho que mora o problema? Eu acho que o marketing sofre de uma questão que já está até chegando na experiência do cliente, que a gente vai começar a sofrer em breve, e eu já vejo isso acontecendo. O marketing ficou tão popular, ficou tão. O termo marketing, aí a gente chega no marketing digital, e chega nos gurus, e chega nessa galera que está usando o termo marketing à torto e à direito, é que as pessoas não sabem o que é marketing. É verdade. O que é marketing? As pessoas confundem marketing com propaganda. Não é a mesma coisa. Propaganda está dentro do marketing. Eu posso virar, é um dos P's lá do Kotler, né? Mas não é propaganda. Então, quando você vira para uma galera que faz esse tipo de crítica, tá bom. O marketing sentado no cliente sempre existiu. O que é marketing para você? A pessoa. E não vai rolar nada. Aí a conversa acaba, porque para a gente começar a discutir alguma coisa, eu preciso pelo menos trazer uma base. A gente tem que concordar em alguma coisa para a gente discordar em outra coisa. Porque se eu discordo da pessoa em tudo, em absolutamente tudo, não dá para discutir. Não tem um terreno onde eu possa discutir o que é certo e o que é errado. Se tudo pode ou tudo não pode, fica subjetivo e aí não vale a pena. E tem uma outra confusão, você tem toda a razão, além de confundir com propaganda e publicidade, confundir com uma área comercial, com vendas, né? Sempre foi tradicional. Até o próprio Kotler, ele, em alguns dos livros dele, ele cita, né, essa diferença, ele cria esses conceitos diferenciando o marketing de vendas e tudo mais, mas até algumas empresas, a própria atividade de marketing, ou o conceito de marketing, às vezes está ligado a uma área comercial, né? De uma Uhum. organização. Agora, com relação à experiência do cliente, também existe uma confusão muito grande, achando que basta comprar uma solução tecnológica, um software, que é possível começar a trabalhar com a experiência do cliente, né? Criando banco de dados ou sistemas automáticos de respostas. E o que a gente está vendo, às vezes, é um sentido contrário, né? Esse conjunto de ações que você desenvolve está cada vez mais afastando o cliente, ao invés de gerar uma experiência positiva. Você vê também desta maneira, Bruno? Eu não dá para concordar mais do que eu concordo com o que você falou agora. Tem uma frase que eu ouço de vez em quando eu estou como cliente. Então, por exemplo, vou num supermercado e aí eu tenho um problema para resolver. Sei lá, eu tenho que devolver esse relógio, porque sei lá, tô no meu direito de devolver. E aí eu chego no mercado e ele vira para mim e fala assim: olha, eu não posso te devolver o dinheiro hoje, porque são os processos da empresa. E aí na minha cabeça vem um grande dane-se. Eu não quero saber os processos da empresa. Eu não quero saber o que vocês fazem aí dentro. Eu só quero o meu problema resolvido agora. Ainda mais quando eu estou falando de lei. Quando você coloca um sistema, quando você coloca uma solução de tecnologia, se ela não for voltada para resolver o problema do cliente, você tem um grande problema na mão. Eu digo que tudo que é feito dentro da empresa, você tem três entidades para quem resolver o problema. Uma é o cliente, outra é o colaborador e a outra é a própria empresa. Hum. E eu acredito que na hora de resolver problema é primeiro o cliente, depois o colaborador e por último a empresa. Ah, Bruno, mas isso não vai acontecer, porque a empresa é a dona do capital, é a dona do dinheiro. Eu não estou falando para a empresa se ferrar. Eu estou falando para a empresa estabelecer processos que facilitem a vida do colaborador, porque é ele que vai fazer o processo,
processo de venda. Não, eu quero que o vendedor venda e imediatamente atualize o CRM. Em quem que a empresa está pensando? Nela. E nela ter o acesso à informação o mais rápido possível. Mas não está parando para pensar no colaborador, no vendedor, que tem que colocar aquilo no sistema numa hora que ele podia estar vendendo. Você entende? Então, Sim, claro. é cliente, colaborador e, por último, a empresa. Sendo que o ideal é que todo mundo se beneficie. Só que essa imagem de que a empresa pode instalar o chicote nas costas do colaborador para fazer o que ele quer, o que a empresa quer, e aí sim chegar no cliente, isso é tão jurássico que a própria geração que já está aí há algum tempo, a geração Z, está se recusando a fazer. E aí a gente olha para a experiência do cliente, tem que começar olhando para o que é a experiência do cliente. É o conjunto de percepções que o cliente tem da empresa ou do produto. Se eu estou falando de percepção, eu estou falando de algo subjetivo. Que a empresa tem que olhar com cuidado, porque ela tem que fazer as coisas de uma forma tão certinha para que o cliente perceba aquelas coisas da maneira correta. Aí Sim. sim, eu vou comprar um CRM, eu vou comprar uma solução de tecnologia e eu tenho que olhar para como aquilo vai impactar a experiência do cliente na ponta. Eu tenho que calçar o sapato do cliente e falar, bom, sei lá, eu tenho uma padaria, a coisa mais simples do mundo. Eu vou fazer o processo, eu vou entrar na minha padaria, aí eu olho para o lado. Qual que é a primeira coisa que o cliente vai olhar? Ó, esse chão tá sujo, essa cadeira tá desarrumada, tá fora do lugar. Ó, esse balcão aqui de salgados tá todo embaçado, não dá para ver os salgados. O cheiro não tá bom. Você vê, você se coloca no lugar do cliente, começa a entender as percepções e aí você mapeia a jornada. Nossa, parece um negócio tão complexo mapear a jornada. Calça o sapato dele. Ah, eu sou um cliente de tantos anos. O que, que eu vou olhar? O que, que eu vou observar? Eu sou uma criança. O que, que eu vou olhar? O que, que eu vou observar? O que, que eu vou sentir? Aí sim, eu posso colocar soluções de tecnologia que façam sentido. Se for só para resolver o problema da empresa, pode ter certeza. Você vai estar não resolvendo o problema de alguém lá na ponta, que na verdade é teu patrão. No final do dia, o cliente é teu patrão. E se ele te demitir, ele não volta. Sim, e você estava comentando, né? Eu estava lembrando, sábado agora, último sábado, eu estava em casa e recebi lá uma, uma mensagem do iFood dizendo: Olha, faz muito tempo que você não entra em contato conosco, para que essa experiência possa voltar, para que você, enfim, tenha contato com os nossos produtos, nossos serviços, etc. Tem aqui um leque de possibilidades para você comprar 90 centavos 99 centavos, você pode escolher, enfim. Eu fui lá, falei, bom, 90 centavos, vamos ver como que isso acontece. Aí eu peguei, escolhi lá um produto, e inclusive a entrega estava grátis, não deu 2 minutos, o fornecedor lá, a empresa cancelou. E aí começou a acontecer uma sequência de cancelamentos desse pedido, até que um aceitou o valor, né? O pedido. E aí eu consegui efetuar o pedido, era às 19h30, né? E aí era 23h30 e o pedido ainda não tinha chegado, nem ainda estava em preparo, né? E eu queria já desligar. Minha esposa falou: Não, você não gosta de fazer experiências, vamos deixar ir até o fim. Vamos ver até onde isso vai, né? Não pelo dinheiro, mas, enfim, para observar até onde eles iam, né? No final das contas, o produto chegou, era meia-noite e meia, e gelado, né? Ruim, sem gosto, né? O produto. E eu escrevi, falei, olha, eu quero fazer uma reclamação, né. E a pessoa respondeu assim, o que você quer mais, né? Pelo preço que você pagou o sanduíche, e nós fizemos de tudo, se dê satisfeito porque ainda nós entregamos, essa resposta da pessoa. Enfim, é claro que eu não vou lembrar daqui a um tempo o nome dessa lanchonete, que, enfim, mas o iFood, ele gerou uma experiência negativa, né? E quando eu coloquei lá a informação que dei 0 estrela lá, dei 1 estrela pelo serviço, em nenhum momento o iFood se posicionou dizendo, olha, me desculpa, nós vamos tomar cuidado, vamos criar uma política e etc. É isso que nós estamos falando, né? Às vezes você
promete uma experiência, e as empresas estão prometendo boas experiências, mas por questões de processo, como você disse, não consegue entregar, né? Você tem que ter promessas, mas você tem que entregar as suas ofertas, né? Tem que lidar as ofertas que você apresenta, né? É nesse ponto que eu acredito que é a junção do marketing com a experiência do cliente. Na minha concepção, o marketing e todas as suas vertentes, nesse caso a propaganda, prometeu. Você estava quieto, na sua. A ideia aí foi: deixa eu reativar essa pessoa, esse cliente que não está comprando faz tempo. Eu quero que essa pessoa volte a comprar. Para que ela faça isso, vou dar um valor promocional. Ou seja, o que o iFood pensou? Eu vou pagar para te reativar. E para isso, eu te prometo alguma coisa, e prometeu por meio da propaganda. O que eu acredito? O marketing promete e a experiência entrega. Eu tenho marketing e experiência do cliente alinhados. Você recebeu uma promessa nota 5 e eu recebo uma experiência nota 5, ok. Ok. É, em nenhum momento, experiência do cliente é sobre encantamento. Inclusive, isso me irrita demais. Todo mundo falando de encantamento. Na LinkedIn Disney é tudo encantamento. Ai, o encantamento do cliente. Não, 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 não. Ninguém acorda e fala assim: nossa, que vontade de ser encantado pelo Bradesco. Que vontade de ser encantado pela Coca-Cola. Não, não, você tem um problema e você quer resolver o seu problema. No caso do iFood, ele te trouxe um problema. Ó, tá com fome? Vem comigo. E aí ele te prometeu uma experiência, sei lá, nem foi uma experiência muito incrível que ele prometeu. Ele prometeu uma experiência nota 5 e entregou uma experiência nota 0. Quando eu tenho essa diferença para baixo, experiência negativa. Portanto, fica claro que, na minha concepção, experiência do cliente tem uma fórmula. A fórmula, para mim, é: experiência é igual o que o cliente recebe menos o que o cliente espera. Então, se ele espera 8 e recebe 5, 5 menos 8 menos 3, experiência negativa. Se ele espera 8 e recebe 8, 8 menos 8, 0. 0 é ótimo. 0 é experiência que você prometeu e entregou. Eu queria ir no banco sem fila, resolver meu dinheiro, e o Bradesco entregou. Muito bem, Bradesco, é isso que eu queria. Eu chamo isso de experiência invisível. A empresa não atrapalha a minha vida. Agora, eu esperava uma experiência nota 7. E aí me vem a empresa e me entrega uma experiência nota 8, nota 9, nota 10. Pô, que maravilhoso. E aí eu tô falando de experiência positiva, porque eu recebo nota 10, mas eu esperava nota 7. 10 menos 7, 3. O que importa é o sinal. Experiência positiva. Tô feliz. E aí eu ainda coloco um adendo. Se o teu objetivo é encantar o cliente, cuidado. Porque no momento que o cliente tem uma expectativa baixa e você encanta o cliente, ele queria 7, você entrega 10, na próxima interação ele vai querer 10 de novo. Aumentou o degrau da árvore, né? Exato. Então, encantamento gera expectativa. Uhum. Né? Então, esse era uma das questões que eu mais trazia no Hop Hari, por exemplo. Né? Eu fui head de experiências do Hop Hari. Hop Hari, um parque que passou por diversos problemas no passado, está saindo da recuperação judicial e a gente começou a trazer atrações novas, novos shows, nova gastronomia, o evento da Hora do Horror, incrível e sempre muito aguardado. E a gente começou a melhorar a entrega. A gente precisava melhorar a entrega. Mas a partir desse momento, as pessoas que estavam esperando um parque que estava falido, agora elas estavam esperando um parque que já está equipado, um parque em reconstrução, um parque que já entendeu como faz a experiência do cliente. Então, se você não está preparado para estruturar a experiência do cliente, não precisa encantar. Entrega o que você prometeu, que esse é o básico bem feito. Sem dúvida. E uma outra coisa, né, Bruno? Muitas empresas, quando fala essa questão de experiência do cliente, logo associa com custos. Ah, vou gastar mais, vou ter que, né, investir em pessoas, treinar, investir em tecnologia, redimensionar o meu processo, né? E eles têm que perceber que
É vantajoso você ter uma experiência, porque o cliente não é que só volta, ou se torna fiel, ele está disposto a gastar mais com você e não vai reclamar, às vezes, de um preço tão um pouquinho mais caro. Claro, se a diferença for exorbitante, ele vai pular lá para uma empresa que paga mais, né? Que o valor é menor. Mas é um fator importante, né, para que você possa, inclusive, crescer em termos de receitas, de negócios. Fora que se você teve uma experiência boa com uma linha de produto, com uma marca, e a empresa traz uma nova marca, traz um novo produto, você imediatamente já está disposto a experimentar, né? Já está Exato. disposto a utilizar aquela marca. Então, você pode ampliar o seu portfólio de produtos. Então, é importante que o empresário entenda que não é gasto, é um investimento que você tem em relação ao seu cliente, né? Deixa eu te trazer dois dados sobre isso. Primeiro, ele é da American Express, ele é um pouco antigo, ele é de 2017 e ainda não refizeram essa pesquisa, mas ele diz o seguinte: 60% dos clientes, e aí eu estou falando de clientes em geral, estão dispostos a pagar mais por uma melhor experiência. 6 em cada 10. E é essa galera que a gente quer pegar. Ou seja, na hora que você entrega uma experiência melhor, uma experiência condizente com a promessa que você fez, a maioria dos teus clientes vai topar pagar mais. E aí você combina essa informação com uma informação da Harvard Business Review, que diz o seguinte: 68% dos clientes que deixam uma empresa deixam por causa de atendimento. Não é preço, não é produto, é atendimento. E aí você começa a entender que cuidar do atendimento, que é parte da experiência do cliente, vai te ajudar a a justificar um preço maior também. Hum. E vamos combinar? O que a gente menos quer é dar desconto. O que a gente menos quer é perder margem. Não, Bruno, eu sou uma empresa que o meu diferencial é preço. Então, beleza. Então você destrói a experiência, vê se a galera continua aí com você. Por mais que você prometa preço, algum nível de experiência você tem que entregar. Então, quando eu trago esses dois dados, as pessoas valorizam isso. Não aconteceu com você já, Luiz, de abandonar uma empresa que você gosta até, porque o atendimento foi ridículo? Eu estou Sem dúvida. trocando de banco. Eu não vou falar o nome aqui, mas eu adorava meu banco. E eu adoro esse banco ainda. Caramba, é muito legal, o sistema funciona, o aplicativo é bom, quando teve problema já me ajudaram. Mas aí eu tenho uma gerente estúpida, sabe? E a minha antiga gerente era incrível, era parceira. Ela falava, Bruno, me ajuda que eu te ajudo. Ó, compra esse serviço aqui, e aí eu consigo te ajudar com um limite maior, não sei aonde. Clareza. Aí essa atual gerente fala assim: olha, para aumentar aqui o seu limite, vê se você não faz um investimento aqui comigo, né? Faz um consórcio, é um excelente investimento. Olha, tô sendo tirado de otário. Ela me chamou de burro. É. Uma coisa ela fala, ó, me ajuda, eu preciso bater minha meta. Eu nem concordo com ficar pedindo meta para cliente, mas se ela fosse transparente, fala assim, ó, o consórcio para você, né, quem sabe é contemplado, e aí você tira um carro novo, sei lá, mas virar para mim, que tem um mínimo de pesquisar sobre investimento e falar para mim que consórcio é investimento e que eu vou estar tendo uma baita vantagem, eu tô indo embora do banco. E quando eu reclamei, falei, pô, eu queria uma parceria. Minha antiga gerente era parceira. Ela respondeu assim: fica tranquilo, eu tô indo embora. Eu vou ser Nossa promovido em Senhora. breve. Eu quero assim, a minha vontade era despejar todo o meu ódio. E eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu vou embora só. Eu vou embora, porque, cara, que. Então é isso, Sim. sabe? As pessoas. E talvez o banco novo, não decidi qual vai ser, mas talvez o banco novo não me dê o mesmo limite que eu tenho nesse banco. Mas eu não gosto de ser maltratado. E as pessoas não gostam de ser maltratadas. Então, o atendimento é uma parte da experiência que vale muito você olhar, você investir, até porque, para além desses dados da American Express, dos 60%, e da Harvard Business Review, dos 68%, eu também
começo a entender que, olhando para o marketing também, esse cliente que já é meu cliente, é o cliente mais barato. Né? Quando eu estou falando em tráfego pago, por exemplo, em tráfego de performance, que é de fato para atrair o cliente e fazer ele comprar, qual que é o CAC legal ali para mim? Qual que é o custo de aquisição que eu almejo? Pô, sei lá, depende do seu nicho. Um custo de aquisição para vender uma casa de 1 milhão pode ir quase ao infinito. Mas o que Sim, eu quero dizer é, o cliente que já é seu, ele custa zero. Ele já está na sua base. Você vai maltratar o cara? Pô, aí você vai me desculpar, Luiz. Eu vou ter que falar. Você faz isso, você é burro. sim. Tão simples quanto isso. Eu falo que é até a estratégia do balde furado, né? Porque as empresas saem correndo, gastam uma nota para encher o balde e o balde está cheio de furo. E se você for ver no final de uma temporada quantos clientes saíram por esse furo, né? Você vai ver que às vezes um cliente de, sei lá, de que consome R$ 100 por semana ao longo de 10 anos, você perdeu às vezes R$ 1 milhão nessa brincadeira com um Exato, cliente, né? exato. Porque ele também vai falar positivamente, né? Não estou falando dele, só ele especificamente, mas ele gera uma onda, né? Que pode atrair novos clientes ou ele pode, enfim, afastar clientes devido ao contato que ele tem, né? Ainda mais hoje em dia, através das redes sociais. Então, eu concordo plenamente, eu acho uma burrice, né? A empresa não usar da empatia, da simpatia, né, dos bons modos, né, para poder trabalhar o cliente. E também concordo com você, tem coisas que irritam profundamente. Tempos atrás, eu fui numa farmácia, o pessoal falou assim: por favor, você não pode responder o nosso NPS aqui, porque e dar 10 porque isso está na minha meta. Enfim, eu falei assim, gente, vocês estão primeiro pena por você depender disso, né, para poder ter um cargo melhor, para ter um 14º, enfim, para ter um salário melhor. E segundo, eu fico com dó da empresa que começa a maquiar, né, o resultado do NPS. É. Nossa, o nosso NPS é de 84%. Será? Será mesmo? Será mesmo? Como é que você capturou esse dado, né? Que tipo de chantagem você usou para o seu cliente para chegar nesse número? Então, começa a maquiar. O NPS até achava uma ferramenta super interessante pela simplicidade, enfim, possibilitar comparação, possibilitar uma série de desdobramentos, né? Você poderia perguntar várias coisas dentro de um processo, dentro da jornada, e medir aonde estaria o seu maior problema em termos de relacionamento, mas vendo essas questões de manipulação de resultados, você começa até a questionar. Né? São dados enviesados, aí não me serve de nada. Mesmo assim, tem empresa que vai preferir os dados enviesados, e aí não tem muito por onde correr. Tem uma lanchonete dessas de fast food que eu tô tentando levar uma vida mais saudável, então eu parei. Mas, né, como você pode ver, eu não sou a pessoa mais magra do mundo, então eu ia com certa recorrência. E aí, em certa loja, eu via que o meu pedido, se eu fazia o pedido, em 2 minutos estava lá, pronto. Aí eu chegava lá, o pessoal falava, não, eu vou te chamar. Mas chamou aqui. Não, não, é que a gente vai passando. E aí eu fiquei todo o tempo que eu estava esperando, eu fiquei tentando pensar, por que eles fazem isso? E aí, conversando com colegas e pessoas que já trabalharam na rede, olha, provavelmente tem uma meta de tempo de preparo. E aí eles vão lá e dá como pronto rapidinho, porque aí eles batem a meta. Então você tá vendo? Você tenta criar uma experiência melhor, não está alinhado com o teu colaborador, Sim. e aí o teu colaborador te engana. Hum. E aí você tem um sério problema. Só voltando ali no ponto que você trouxe, lá do balde furado, e a galera gosta muito de olhar para o CAC, né? Quanto custou para eu trazer esse cliente? Então, Hum. custou R$ 5 em mídia de performance, ele gastou 500. Uau, que lindo! Mas aí você olha para o LTV, que é o tempo que o cliente ficou na base, é o tempo tão grande quanto a primeira venda.
Então, você ainda está jogando dinheiro no lixo. Porque você vai ter que ficar alimentando essa máquina de performance o tempo inteiro, quando você podia fazer esse cara que gastou 500 gastar 5.000 se ele ficasse com você. Então, eu acho que a gente tem que olhar para os dados, mas tem que olhar para os dados certos. Você ficar muito Sim, aficionado com um dado só com CAC, você não olha o LTV, você tem um problema. Você fica tão aficionado pelo NPS que você não consegue enxergar que ele está enviesado ou para uma métrica de tempo de preparo de alguma coisa, e você não consegue calçar os sapatos do cliente e verificar se a coisa está funcionando, é, aí o destino me parece cruel com essa empresa, no final das contas. sem dúvida alguma. Bruno, nós chegamos ao final do nosso bate-papo, da Ah, nossa que pena. entrevista. É uma pena mesmo, porque, primeiro que é um assunto que eu sou apaixonado, né? Comecei a trabalhar com isso há muito tempo atrás e gosto, tenho material, tenho livro publicado sobre esse assunto, então sou apaixonado por esse tema. Então, ficaria aqui tranquilamente um bom tempo. Mas gostaria de deixar esse espaço para você falar do seu trabalho, dos seus projetos, enfim, você tem Maravilha. algumas palestras bem interessantes, bem provocativas, né? Foi até o motivo pelo qual eu fiz contato contigo, porque o marqueteiro também ele é provocativo, né? Maravilha. Primeiro, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com você. E, poxa, dar palco para um palestrante é oferecer banana para macaco. Então, muito obrigado por esse pedacinho de tempo, por esse palco. Eu sou Bruno Gonçalves, o meu apelido, que eu acabei ganhando, e pode soar arrogante, mas não fui eu que dei, é bruno.uau, tá lá no Instagram, e aí virou Bruno Uau. E justamente o uau, porque não porque eu sou incrível ou lindo, talvez sejam atributos que a minha esposa e a minha mãe devam achar, não o resto do público, mas justamente pelo uau da experiência do cliente. Eu rodo o Brasil falando em eventos e em empresas sobre experiência do cliente, experiência do colaborador, mas debaixo de um guarda-chuva de felicidade. Eu acredito que se a gente fizer os nossos colaboradores felizes, eles vão fazer os nossos clientes felizes, isso vai gerar resultado, a gente também fica feliz. E felicidade, como diria Aristóteles, é o alvo principal, o objetivo principal de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Então, no final do dia, tudo é sobre felicidade, e é por isso que eu criei a palestra Gente Feliz dá Lucro e Não Enche o Saco, e é essa que vem rodando o Brasil, já impactou mais de 100 mil pessoas em grandes, médias e pequenas empresas, eventos do Sebrae, e outros eventos pelo Brasil. Então, se quiser me seguir lá no Instagram, é bruno.uau. Bruno.uau. Vai ser um prazer receber vocês por lá. E também fico à disposição dos nossos ouvintes, caso por algum motivo vocês não consigam acessar, né? Eu tenho o contato do Bruno, eu passo todas as Fique à vontade. informações, todas as mensagens que possam estar chegando através do nosso canal. Antes de encerrar, queria pedir também para os nossos ouvintes, não esqueçam de dar o curtir, dar o like, isso é importante para nós, é importante para o canal, ele vai crescendo, vai acessando novas pessoas, vai modificando a visão das empresas. Cada dia eu recebo mensagens super bacanas, né, de pessoas que, inclusive, se reúnem toda vez que sai um novo episódio para conversar com seus funcionários, saber como implantar algum conceito, alguma ideia que veio através das entrevistas. Esse movimento é bacana, vai criando aí um conjunto de informações, um grande banco de dados de entrevistas, né, e unindo o meu projeto com o projeto do Bruno, né, porque nós vamos criando essas conexões, né, vai possibilitando um aprendizado muito bacana, né? Então, o trabalho do Bruno é um trabalho muito bacana, vale a pena seguir. Então, é importante curtir, compartilhar, comentar e assinar, não só o canal O Marqueteiro, mas também assinem o canal de podcast do Bruno, ele vai ficar super feliz com isso, né, Bruno? Com certeza. Eu sou host no Era Uma Vez Podcast. Se você achar lá no Spotify e também no YouTube, pode seguir a gente lá, que tem entrevistas muito relevantes também. Maravilha. Obrigado, Bruno. E, prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Valeu! Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.
Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.